queria convidar vocês antes para a gente fazer uma respiração consciente e, enfim, depois a gente entra no nosso tema. Nosso tema sugerido, acredito que foi Rogério que sugeriu esse tema, gostei muito. E, enfim, só se coloquem numa postura confortável. Vou colocar um sonzinho de fundo aqui. Estica a coluna. Inspira pelo nariz, lenta e profundamente. E expira pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Lentamente. A gente nunca se dá o luxo de respirar, né? Às vezes a gente vem pra cá tão apressado para entrar no tema que a gente não dá, nem se dá o direito de fazer isso. Então se entrega mesmo à respiração. Traz o ar até o abdômen. Depois deixa ir o ar lentamente. Junto ao ar, tu entrega teus problemas, tuas frustrações. Deixa aí. É que nem a gente dorme, sabe? A pessoa mais ocupada do mundo, o maior mega empresário do mundo, o mais problema do mundo, a mãe com o filho doente, quando dorme tudo se passa. O problema volta a existir depois que acorda. E é mais ou menos assim, quando a gente entra numa meditação profunda, ou quando a gente pratica a presença, tudo demais desaparece. A nossa mente não está buscando. Então o convite é esse aqui também, a gente sair um pouco desse mundo externo que a gente está conectado o tempo todo, que a gente está viciado, a gente é viciado em pensar, viciado em fazer, em ter que chegar em algum lugar. E esse é o convite, a gente desconectar, se permitir estar presente, desconectar de mensagens que a gente pode responder depois, enfim, tá? Então é isso, sejam bem-vindos essa noite. Hoje eu fiz uma enquete, né, e sugeri um tema, e um dos primeiros temas que foram sugeridos lá, que foi sugerido, um dos primeiros 4 ou 5 temas sugeridos foi esse. E eu gostei muito, né? Antes e depois do despertar. E eu repostei lá como votação, né? O que é que vocês acham? E foi meio que unânime. A maioria das pessoas queriam esse tema. E estamos aqui agora. Primeiro, eu fiz um adendo lá, né? O despertar para mim é um gerúndio. Ele não é o despertei, pelo menos a minha ótica, tá? Hoje é um processo, a gente vai despertando, né? A gente vai aos poucos acordando de várias coisas, porque a gente estava viciado, estava tendenciado a pensar de uma forma, a se enxergar de uma forma, a enxergar o mundo de uma forma. E a gente se desconecta daquilo que é o pensante, inclusive, né? Aquele que busca, aquele que observa, enfim. E o despertar, como o próprio nome diz, é sobre acordar da ilusão, né? Acordar de alguma forma da Matrix, né? Do Maya. E a gente observar que o mundo manifesto existe, que o mundo em nossa volta existe, mas a gente tem uma interpretação bem diferente dele, né? A pessoa está despertando, chega no nível, não vai ver só luz, né? Não é isso. Tudo para onde ela olha é luz. Não, ela continua vendo a nuvem, ela continua vendo
ela continua tendo dores, ela continua tendo problemas, desafios, mas a grande diferença está na perspectiva de dentro para fora. É mudar essa interpretação que a gente tem, que é natural. Essa interpretação vai surgindo naturalmente, né? Então, quanto mais a gente vai entrando nesse despertar, mais a gente vai acordando, mais discernimento vai vindo, né? E mais a gente vai enxergando. Eu digo assim, que é um despertando. Pega um homem mais sábio aqui, que passou por aqui, que está encarnado, vamos lá. O cara sabe pra caramba. Mas chega a um nível que ele tem uma limitação, porque o universo é infinito, ele está em expansão. Como é que o conhecimento vai ser finito? Como é que ele vai caber dentro do entendimento de alguém? Não tem como, né? Ele coloca frente a outros sábios que estão em outras dimensões, que não estão aqui encarnados. Vai ser um bebê. Então, de alguma forma, a gente é um bebê dentro desse processo, né? E uma das frases mais sábias que eu já vi foi aquela, né? Eu só sei que nada sei, de Sócrates. Só sei que nada sei, isso é verdade. Porque toda a visão é relativa dentro desse mundo imanente, né? Dentro desse mundo manifesto. Todo ponto de vista é uma meia-verdade, né? Então, mas existe algo mais profundo, que é esse reconhecimento da tua essência. E isso é libertador, né? Esse despertar, de alguma forma o sofrimento existe devido à nossa ignorância, de não enxergar as coisas como são e não enxergar nós mesmos como somos. E quanto mais a gente desperta, menos sofrimento existe dentro da gente. Então, eu não reconheço. Eu acho que tudo é permanente. Eu estou vendo esse mundo. Eu sou isso que se apresenta na frente do espelho. Eu sou isso que as pessoas chamam pelo nome. Se eu me resumo a isso que se manifesta materialmente aqui, eu começo a me apegar a tudo que está por aqui, à minha frente. Ao meu cargo profissional, ao meu papel relacional, né? De repente o esposo, esposa. Eu me identifico, né? Com o meu status, com minha casa, meu carro e tudo. Sendo que eu não consigo perceber que tudo isso é impermanente, né? Tudo isso está em movimento, o universo está em movimento. E eu não sou isso, que tem esse monte de coisa, que cumpre esse monte de papel. Estou aqui cumprindo um papel dentro desse mundo manifesto, mas não sou isso. Não sou isso, não me resumo a isso. E quando não se tem essa percepção, o sofrimento é muito grande, porque você está muito apegado a tudo. Tudo causa muito sofrimento. Quando você perde alguma coisa, dói muito, né? E o outro fator, você não reconhece sua essência. Então, se você, por mais que você intelectualmente fale, não, eu sei que eu sou luz, eu sou espírito, você de repente está conectado com uma religião, mas não vive isso. O que não falta é isso, vejo muito religioso com pouca espiritualidade. Eu sou religioso, vou para a igreja todo domingo, vou para a missa, todo dia leio Bíblia, ou vou ler o Torá, o que seja. Mas quando vem um problema na vida prática, se desespera. Quando perde alguma coisa, parece que vai morrer. Entra em depressão, entra em surto. E será que isso é a verdadeira espiritualidade? Será que ponto a religião está sendo proveitosa nesse aspecto? Então, o grande ponto é a gente observar isso. A gente compreender o que é esse despertar. Que muitas religiões acabam entravando, muita gente, não estou generalizando, tem muita gente que segue uma religião que está desperto. Mas você vê muito isso, né? A pessoa está ali na religião, tudo, mas qualquer problema desespera. Qualquer problema parece que o mundo vai acabar.
E a minha provocação é essa, é a gente começar a perceber isso, aquilo que a gente está apegado. E a gente vai se aprofundar um pouco nisso hoje. Tá? Então, despertar, você vai começar a ver as coisas sob uma nova perspectiva, um mundo que se manifesta aos seus sentidos. Você começa a se ver também de uma forma diferente, porque você não está mais identificado com aquilo que você antes se identificava. Então, basicamente, hoje a gente vai dar uma aprofundada nisso. E esse processo, né, de despertar, uma vez eu escutei uma historinha que fez bastante sentido para mim, né? Um buscador, ele vivia a vida em torno desse tal do despertar, né? Desse processo de se iluminar, disso, daquilo. E ele perguntou, né, ao mestre: e aí, mestre, como é que eu desperto, né? Como é que eu acordo, enfim. E o mestre contou uma outra história para ele. E falou de um rapaz que estava viajando de trem de uma cidade para outra. E do lado dele sentou um ladrão. Esse rapaz que estava viajando de trem, por coincidência, era muito rico, né? Tinha muito dinheiro. E o ladrão sentado do lado dele estava vendo todo o movimento ali. Ele abria a carteira, né? Tirava o dinheiro, contava o dinheiro toda noite, porque era uma viagem longa, né? Era dias ali no trem. E aí, esse ladrão estava bastante de olho nesse cara, né? Para pegar, dar um bote na carteira dele sem ele perceber, né? E aí todo dia esse cidadão ia lá, abria a carteira, contava o dinheiro, voltava a dormir. E toda vez que ele dormia, o ladrão ia buscar essa carteira dele. Ele dormindo, futucava tudo, futucava a bolsa dele, abria a bolsa, abria o compartimento na frente dele e não achava a carteira. Sono após sono desse empresário, né, desse empresário rico, o ladrão ia lá, metia a mão e não achava nada. Então, onde é que esse cara... E toda vez que o empresário voltava, acordava, né, voltava do sono, acordava, abria a carteira e ia contar o dinheiro dele para ver se o dinheiro estava ali. E um dia o ladrão estava de saco cheio com aquilo, né? Ele estava de saco cheio com aquilo. E ele falou assim: ô irmão, vem cá, me fala uma coisa. Onde é que tu esconde essa carteira? Que eu já procurei pra caramba e não acho. E o empresário falou: esconde debaixo do teu travesseiro. Tem lugar mais óbvio a ponto de você não procurar lá? E esse despertar mais ou menos assim, não é nada complexo. Está debaixo do nosso nariz o tempo todo, sendo que a gente está buscando por complexidade o tempo todo. É como esse ladrão que está buscando a carteira que está debaixo da cabeça dele, debaixo do travesseiro dele. E se não for assim, não serve, né? Tem que ser simples. Tem que ser simples, como a vida é. E a gente que traz toda essa complexidade, a gente não consegue perceber isso. Eu queria, assim, antes de eu trazer os pontos, né? Antes e depois desse despertar, eu queria que vocês compartilhassem aqui os principais desafios de vocês. Tá? Quais são os principais desafios nesse processo de despertar? O que é que vocês enfrentam? Você de repente fala assim: eu estou no nível de despertar relativamente alto, eu estou com algumas dificuldades, enfim. Eu queria que vocês compartilhassem comigo. Vou ler alguns, tá? E vou trazer alguns pontos também, para a gente discutir isso. Entender o estado de outros
ansiedade me atrapalha. Entender e compreender todos os sinais que recebo ao longo do dia. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, tá? Uma vez que você de repente fala assim, eu despertei. Tá vindo outras... Mas vamos lá, eu vou ler todos. Uma vez que você fala assim, olha para você e fala assim, eu despertei, certo? Será que a gente vai ver um mundo diferente do ponto de vista de formas e cores? Será que o presidente corrupto ou sei lá, o ministro corrupto, ele vai deixar de ser corrupto? Será que eu vou sofrer um acidente e não vou mais sentir dor? Então, o primeiro ponto para a gente deixar muito claro, a vida continua. Tem aquele dito, né? Antes da iluminação, cortar madeira e carregar água. Depois da iluminação, cortar madeira e carregar água. O trabalho continua. Né? Depois do despertando, de um nível de despertar, você continua fazendo as mesmas coisas. Né? Você continua, vamos lá. Você continua com alguns afazeres muito parecidos com o que você tinha antes. Se vier um acidente, o seu corpo vai sentir dor. Se você perde um ente querido, você vai sentir essa dor da perda. Se você tinha uma tendência à irritação muito fácil, isso não significa que a irritação naturalmente vai desaparecer. Pelo menos o impulso da irritação vai desaparecer. Isso não significa que o presidente ou o ministro vai deixar de ser corrupto. Tudo continua. Sendo que a forma que você lida com tudo vai mudar. A forma que você lida com tudo vai mudar. A interpretação e a narrativa interna que você conta para você mesmo muda completamente. Então, se o presidente, que supostamente você... Eu não entendo de política, tá? Nem acompanho. Então, se eu estou falando de presidente, não entenda que eu estou falando do presidente atual. Né? É um jargão. Está todo mundo discutindo sobre política, mas vamos supor o presidente é corrupto ou você não concorda com o presidente. O fato de você ter despertado, deixar de despertar, não significa que você vai aceitar tudo. Não é isso. O presidente vai continuar a estar fazendo algo errado, de repente, e você vai querer a mudança. Isso não significa que você vai suprimir a dor que vem, que teu corpo emocional sente, ou teu corpo físico sente. Não é isso. Mas a forma de você lidar com isso vai mudar completamente. Então o presidente, que antes você tinha vontade de matar, chegava numa mesa, na família, saia discutindo com todo mundo, a partir do momento que você acorda, essa forma de lidar com uma discordância muda. A mudança que você quer ver, de repente você vai continuar querendo ver, né? Vou voltar de novo para que mude o presidente. Mas isso não vai mais gerar uma frustração interna em mim. Isso não vai fazer mais com que eu saia brigando e discutindo com todo mundo. Porque eu vou perceber cada vez mais que os pontos de vista são sempre relativos dentro desse mundo manifesto. Né? O que me traz prazer, de repente pode trazer sofrimento para você. E vice-versa. Né? Então, vai ter gente que gosta de andar na praia num solzão. Tem gente que eu conheci, algumas pessoas que não suporta a praia, não suporta se melar na areia. Enfim, não tem nada de errado. Não tem absolutamente nada de errado. Então, o fato que me trazia, que de repente vai me trazer, o meu ponto de vista não necessariamente eu vou querer impor aos outros, né? Eu vou respeitar cada vez mais o ponto de vista do outro. E o principal, isso não vai gerar uma narrativa interna para mim de frustração que me traz sofrimento. Isso é um ponto muito importante para que a gente compreenda isso, né? Para que a gente compreenda isso. Se teu filho, você despertou,
Você sabe assim, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esse ego. Meu filho, no fundo, eu não sou pai. Enfim, quem eu sou de fato não tem nenhum tipo de papel social. Você chegou a um nível assim, eu sou puro, eu sou o espírito. O espírito não tem sexo, não tem gênero e tal. Então quem eu sou de fato não é isso. Mas se seu filho adoecer, não vai tirar de você o papel de cuidar do seu filho, de tratar o seu filho, de dar o seu melhor para o seu filho. Se ele tiver algum sofrimento, você vai fazer o máximo que você puder para curar ele, né? Para ajudar ele, dentro da sua capacidade e dentro daquilo que também não atrapalhe ele, né? Porque alguns percalços na vida são necessários. O fato de você estar desperto não vai tirar de você, tá tudo perfeito, o mundo acontece da forma que tem que acontecer. Ok, o mundo acontece do jeito que tem que acontecer. Mas o fato de ter alguém passando fome do seu lado, pedindo comida, pessoal, quem tiver incomodado com os comentários, só dá 2 toques na tela que o comentário desaparece, tá? O fato de você... Estou vendo os comentários aqui, enfim. Depois eu comento. O fato de você ter despertado não vai tirar de você o papel de poder ajudar uma pessoa. Isso não vai trazer frieza. Se algo não te traz sofrimento, não significa que você não vai ter algum tipo de empatia, de compaixão pelo sofrimento do outro. Se tem alguém passando fome, isso não significa, não vai isentar o papel de você tendo comida, compartilhar a tua comida com a pessoa. Então, o antes e depois do despertar não vai mudar os problemas que tem no mundo, mas vai transformar teu mundo interno e a forma que você está enxergando tudo. Então, um ponto muito importante nisso é a gente começar a olhar para dentro. A nossa autorresponsabilidade no mundo vai aumentar cada vez mais, sabe? Então, a forma que eu lido comigo mesmo, a cobrança que eu tenho comigo mesmo muitas vezes, ela pode ser um pouco mais rígida, né? Teve eu acho que foi Yogananda, né? Teve um grande empresário lá que estava louco pelos ensinamentos dele, fez todo sentido para ele, ele sentiu libertação naquilo, né? E ele perguntou lá ao Yogananda, veja só, eu fumo, bebo, eu tenho relação com várias mulheres, eu faço isso, aquilo, eu tenho que abandonar tudo isso para seguir esses ensinamentos e meditar, enfim. Yogananda falou, nada disso, você pode continuar fazendo tudo isso. O questionamento que eu tenho para você é o seguinte: após internalizar esse conhecimento, se você vai continuar querendo fazer isso. Então, muito daquilo que você buscava se conectar, muito daquilo que você buscava na vida, vai parar de ser uma busca. As tuas prioridades vão mudar cada vez mais, os teus valores vão mudar naturalmente, né? De repente você vai optar por um tipo de alimentação que você queira levar menos sofrimento a outros. De repente você vai optar por um tipo de consumo que vai gerar menos sofrimento por outros. E é tudo orgânico. Então, que a gente possa começar nesse processo interno. Porque o despertar vai trazendo cada vez mais uma linha moral mais reta. Isso não significa que você vai ser o tempo todo moralmente correto, vamos dizer assim. Que você vai ser uma pessoa perfeita, um santo. Não é isso. Mas cada vez mais você vai estar agindo de acordo com teus valores. Cada vez menos você vai estar se desviando daquilo que você acredita ser o caminho. Então, muito da tua busca vai mudar completamente, né? Uma vez que você desperta. Muito daquilo que você prioriza na vida vai mudar. É o que Mila falou agora, é coerência. A gente vai trazendo coerência para aquilo que a gente vive, né? Muitas máscaras que a gente usava, né? Sabe quando você vai para uma baladinha, por exemplo, aí você quer, né, quem está nessa fase aí, você quer entrar numa baladinha e de repente quer paquerar alguém, conhecer alguém,
E ali não passa de uma máscara falando com a outra, né? Não passa de uma máscara falando com outra ali. E quando você pensa que não, te amo também, meu irmão. E quando você pensa que não, você está querendo se fingir ser uma coisa para ser aceito por outra pessoa, para tentar se encaixar, enfim. Isso se repete em várias ocasiões, né? O cara quer ser melhor do que os outros que estão ali para a menina quer ser melhor que as outras que estão ali para o menino, né? Isso na mesma coisa na profissão, isso em outros lugares que a gente vai circulando. Então, a coerência ela vai existindo em todos os meios, cada vez mais que você vive, né? Você não quer mais bancar uma máscara, você não quer mais bancar aquilo que você não é. Dá muito trabalho, não faz sentido mais. Você se reconhece, sabe? E você vai buscando fazer do teu ego, do teu corpo que se apresenta aqui, um espelho para a tua luz. Então, esses são alguns caminhos que vão sendo trilhados. Eu vou falar mais alguns pontos, mas antes eu vou ler um pouco mais aqui do que foi falado, né? Aquilo que vocês trouxeram como desafio, né? Vamos lá. Desconstruir as mentiras do ego. O irmãozinho Sabino falou. Esse é um desafio, Sabino. Desconstruir as mentiras do ego. É assim, né? É tipo, imagina que tem um ferro, certo? E anos passaram-se e tinha uma força sendo exercida por outro corpo em cima desse ferro. E esse ferro foi se curvando, né? Esse ferro foi se curvando. Aí chega um momento e fala assim, não, tá errado esse ferro curvado. Eu vou tirar o peso de cima, ok, o ferro continua assim, e eu vou exercer uma força aqui para que o ferro volte ao lugar. Então, você estava condicionado por muito tempo com peso, com uma força sendo exercida sobre teu entendimento sobre algo. E muitas vezes não é do dia para a noite que você vai dissolver tudo, né? Você precisa colocar a mesma força para que você retorne. Isso é física mecânica, para que você retorne. Mas essas leis se aplicam a tudo na vida, né? Para que você retorne o ferro para o eixo central e para que ele esteja em harmonia, né? Centrado, você vai ter que exercer a mesma força que foi exercida antes sobre ele. Então, sendo que a força da consciência ela é muito grande, ela é muito impactante. Então, cada vez mais essas mentiras do ego, elas vão caindo por terra. Você vai reconhecendo sua natureza. Essas identidades que a gente costumava se identificar, como o próprio nome diz, elas vão caindo naturalmente. Então, mas é paciência, a gente tem que ter paciência com a gente, porque fomos condicionados por décadas a enxergar a vida e pensar da forma que a gente enxerga hoje. Foi um condicionamento de muito tempo. Então, ter paciência, né? Mas o poder da consciência ela é muito grande, da luz, né? Quando você mete a luz, muitas vezes desaba, dissolve de vez. Mas algumas vezes vai ter um desafio maior para a gente reconstruir, né? Então, é paciência, buscar sabedoria, né? E sempre buscar se reconhecer como aquilo que você é, né? É você... uma vez eu escutei um negócio que fez muito sentido para mim, sabe? O ser desperto, ele enxerga a mesma coisa que todo mundo vê. Se o céu está azul, ele vai enxergar o céu como azul, como a maioria das pessoas, né? Que tem uma visão padrão, enxerga. Mas como eu disse, a narrativa interna vai ser diferente. Então, é como se as pessoas enxergassem a lua não tem luz própria, né? A lua não tem luz própria. Então, geralmente a gente olha para a lua e a gente acha que é uma luz que está brilhando ali, né? A lua tem luz. Mas não, a lua está refletindo o sol. O desperto ele está enxergando o sol e a lua ao mesmo tempo. É o reflexo da luz e a luz. Então esse mundo manifesto que a gente está circulando, que a gente está vivendo nele, não passa de um reflexo, de um espelho, né? É um mundo que a gente está aqui para experienciar e de alguma forma evoluir
Caso contrário, como é que o espírito se manifestaria? Ele conseguiria se experienciar, né? Então ele precisava de um meio, e o meio é esse mundo aqui. Sendo que a gente se perde nesse teatro. A gente vai para o teatro, vai para uma festa fantasia com a máscara, curte bastante, se tornou bem atrativo com a máscara, e a gente sai da festa fantasia e volta para nossa vida habitual. Sendo que a gente não esqueceu de tirar a máscara. A gente se identificou com a máscara, a gente acha que é a máscara. Eu vou começar a agir e pensar como a máscara, não mais como eu sou. Então, é um processo, Sabino, é um processo. Tá? Algumas mentiras do ego vão dissolver na hora e outras vão continuar. A Maiara, o medo das coisas não darem certo me deixa muito triste. Carla, algo muito parecido. Saber o rumo da vida, qual caminho seguir. O que é interessante, assim, esses dois têm muito a ver. Quanto mais eu mergulho em mim, mais confiança natural eu tenho na vida, sabe? Eu acredito que isso é um processo natural da maioria das pessoas. Porque o processo de despertar, você vai reconhecendo que você não é isso que está aqui manifesto, embora você tenha esse papel aqui. Você vai vendo que sua realidade última é consciência, pura consciência. E esse eu, ele vai desaparecendo cada vez mais. Esse entendimento sobre esse eu vai surgindo, né? E esse eu, que eu costumo chamar de eu, ele vai desaparecendo. Eu vou me vendo cada vez mais conectado com tudo. É como se eu estivesse vendo o sol, né? A lua está aqui, que é o meu eu manifesto, e o sol está no céu, refletindo isso aqui. Sendo que a maioria das pessoas está vendo só o reflexo, não está vendo a luz como ela é. E o ponto, e o grande ponto, cortou? Como é que está agora? Alguém falou que E aí, voltou? Então o ponto é a gente compreender. A gente vai compreendendo cada vez mais, quanto mais a gente mergulha, mais a gente desperta, a gente vai compreendendo que a gente é parte inseparável do todo. E não há absolutamente nada fora do todo. Nada que existe está fora do todo. Tudo é o todo. Sendo assim, eu faço parte do todo. Se eu entro no fluxo com o todo, por que eu vou temer algo que há dentro do todo? A única razão para eu temer algo de dentro do todo é se eu estiver incoerente com aquilo que eu sou. Se eu estiver remando contra a maré da vida. Entende isso? Então, quando a gente vai despertando, a gente vai buscando cada vez mais entrar no fluxo natural. Isso ainda é um trabalho que eu tenho feito comigo, tá? Ora, eu tô na corda bamba muitas vezes, né? Mas é um trabalho entrar nesse flow do universo, né? E isso traz muita segurança pra gente, traz muita confiança. A desconfiança da vida, ela passa a não existir mais. Você confia na vida. Há quem chame isso de Deus. Você confia incondicionalmente. Não há nada fora do todo. Por que temer? Se eu tô desabrochando aquilo que de fato eu sou, se eu estou me escutando, eu estou escutando os sinais, estou buscando sabedoria, estou buscando estar centrado dentro de mim, por que eu vou temer o mundo? Por que eu vou temer a vida? Por que eu vou temer o futuro? A ansiedade. Quanto mais você desperta, mais ansiedades aparecem. Não tem para que estar ansioso. Mais essa necessidade de cumprir expectativas alheias desaparece. Quanto mais você desperta, menos necessidade de querer se encaixar a algo, de querer se apresentar a alguém de tal forma você tem. Menos necessidade, mas você não vai ter nenhuma. Para que você quer se encaixar? Para que você quer mostrar ao outro aquilo que você não é, que você precisa forçar para ser? Menos eu quero viver fora da minha verdade. Mais você quer viver aquilo que você é de fato. Então,
Se eu estou tão entregue assim, por que eu vou temer? Mas é um processo, é uma construção, né? Isso não significa, de novo, despertei, vou largar o emprego, vou fazer isso. Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu não acho que esse é o caminho, tá? É um passo cada vez, tá? Porque, não, despertei, entrei no fluxo, agora eu acordo quando dá vontade, faço. O fluxo não é isso, na minha opinião, tá? O fluxo é agir na hora que tem que agir, de acordo com as marés da vida. Você entra em fluxo com essas marés. E descansar, repousar, esperar na hora que a gente deve esperar. Saber esperar. Saber. Fiz tudo que eu tinha que fazer, pronto, entrega. Tá? E eu vejo muita gente, não despertei, já vou sair do emprego, vou pedir demissão, vou fazer isso, vou sair viajando. Ok, você pode fazer tudo isso. Mas planeje. Porque uma hora, como diz, né, a água bate na bunda. Né? Se garanta para fazer isso. Então, esse é outro ponto muito importante. Desapegar das preocupações com filhos. De novo, é outra coisa que já foi falada. A vida, a gente tem que aprender que a vida pode tomar conta dela própria. Você não precisa tomar conta da vida. Então, seus filhos, eles, enquanto seres, eles são seres, por mais que tenham uma ligação com você, eles são seres individuais. Enquanto ser manifesto. Enquanto verdade última é todo mundo uma coisa só, né? Essa necessidade de controle, ela só existe se você sentir internamente que você deve alguma coisa. Né? Então você precisa resolver isso dentro de você cada vez mais. Né? Peraí, eu fiz o máximo que eu poderia fazer dentro daquilo que é saudável eu fazer. Há algo que eu possa fazer mais, pronto, dentro do meu limite de mãe, porque às vezes a gente como pai, como mãe, a gente quer sair do nosso limite, às vezes eu me pego fazendo isso, né? Às vezes eu vejo outra criancinha sendo malvada com meu filho, eu já quero me meter, eu sei que eu estou errado, né? Tem que ter um limite, né? Pode ser que eu puxe e tal, mas não é bem assim, né? Às vezes ele vai ter que passar por algumas frustrações. E eu entendo você, sendo que a gente tem que entregar mais. Se você entende que você já fez seu melhor, dentro da sua limitação, dentro do seu limite, pronto, entrega. Não tem pra quê. Sale Costa, superar traumas. Algo muito legal dentro do despertar é o seguinte: a gente vai se questionando quem é que sofre. Quem é que sente o trauma? Quando você vai chegando cada vez mais profundo nessas interrogações, você vai com a mente calma. Interessante que você faça algumas respirações antes. Você vai perceber que quem sente o trauma não é você. É uma identidade que foi construída em torno da sua essência. Quem sente trauma não é Salé. Salé está imune a tudo isso. Quem Salé está imune a tudo isso. É impossível Salé, enquanto luz, que não tem nem esse nome, sentir trauma. Quem está sentindo trauma é a identidade construída, que morre, que para de existir quando esse corpo morre, esse corpo para de funcionar. Então esse questionamento, essa visão, ela vai ficando muito clara, né? E muitos pesos que a gente carrega, a gente vai parando de carregar. O trauma é um peso que a gente carrega. A gente trabalha bastante isso dentro do curso Sabedoria Emocional na Escola da Luz. Tá? Mas você tem que se questionar cada vez mais, dentro das suas meditações, quem é que sofre? A quem esse pensamento vem? A quem esse trauma existe? E você vai vendo que quem você é imune a tudo isso. Você está vendo um filme, quem você é de fato está vendo como se fosse um filme. Quem está experienciando esse filme é teu corpo, tua mente e teu ego. Se pega fogo, imagina, tu tá vendo um filme, tá? Se pega fogo, o fogo não passa pela tela. Se dá um tsunami, a água não passa pela tela. Não te pega. Você está imune a tudo isso. Então,
Quando a gente traz, a gente compreende isso, a gente vai ver, opa, ok, o meu ego tem um trauma. O meu ego, não eu não tenho trauma. O meu ego tem um trauma. Quando você começa a enxergar isso, vem uma leveza muito grande. Porque a gente traz uma segunda dor secundária, uma dor secundária em cima disso. Tem um trauma, ok. Meu Deus, eu tenho um trauma. A dor secundária vem aqui. Ai, toda vez que eu lembro desse trauma e tal. Ok. Você tirou esse peso de desidentificar-se com aquele que sente o trauma. Esse corpo emocional, ele continua com trauma. Essa psique, vamos chamar assim, continua com trauma. Mas o fato de você estar desidentificado disso, vai começar a fazer com que isso seja dissolvido aos poucos. Vamos lá, alguém sofreu um trauma na infância, viu um acidente muito feio no ônibus e hoje tem pavor andar de ônibus, né? Eu conheci uma pessoa, na verdade tem uma funcionária que ela não anda de ônibus porque o pai faleceu de ônibus, algo assim. E às vezes a pessoa precisa andar de ônibus, a pessoa se limita muito, né, por não andar de ônibus, se ela não tiver um carro, uma moto, enfim. Às vezes a pessoa precisa, né, disso. Então, uma vez que eu vou perceber assim, vamos lá, quem é esse que está traumatizado por um acidente de ônibus? Quem era essa pessoa antes do acidente? Ela tinha algum tipo de aversão ao ônibus? Não tinha. Então, essa aversão, esse trauma surgiu depois de uma experiência. Você percebe que o ônibus em si é neutro. Aquilo que te gera trauma em si é neutro. Não é bom nem ruim, não é certo nem errado. A faca é neutra. Na mão de um assassino pode ser ruim. Na mão de um cozinheiro pode ser bom. Enfim. Então o ônibus em si é neutro. Aquilo que supostamente te gera trauma, ele é neutro. Ele não faz mal nenhum. De repente a tua experiência com isso naquele momento não foi boa. E você vai olhar o seguinte: quem é que está com esse trauma? Quem foi que viveu isso? E quando você vai para um processo de mergulho interno, você vai desidentificar desse eu que viveu isso. Porque você vai perceber o seguinte: ok, Salé, essa pessoa que experienciou isso, um dia vai morrer. Será que esse trauma continua contigo depois da morte? A morte é uma grande conselheira, acho que a gente deve olhar mais para ela, sabe? Porque quem você é, essas identidades que a gente carrega, elas não duram a morte. Então, o fato da gente compreender isso vai trazendo muita leveza para um processo como esse. A gente lidar com um trauma, a gente lidar com um problema, a gente lida de uma forma totalmente diferente, porque você não está identificado com esse ser que enxerga o problema como um problema, um trauma como um trauma. Então o processo de despertar vai te levando para esse entendimento e de alguma forma vai te ajudando a dissolver isso. Não tenho como me aprofundar muito nesse assunto, embora eu pudesse, mas não aqui, né? Aqui, Ângela. Queria despertar para o meu lado emocional, ansiedade e medo. Então, Ângela, é isso que eu falei. Se questione quem é que sente ansiedade e medo e por quê. Tá? A tua conexão com a vida, ela aumenta quanto mais você desperta. Você vai estar muito mais conectado, você não vai estar à parte. Porque de onde vem a ansiedade e o medo? Isso é um excesso de preocupação, de preocupação, se ocupar previamente com algo que ainda não aconteceu. É um excesso de futuro. Por que eu estou tão no futuro se a vida acontece no presente? Só acontece no presente. Então, quanto mais a gente vai despertando, esses pontos vão ficando claros, vão vindo para a gente de uma forma natural. Tá? Então, continua se questionando quem é que sofre isso. A ansiedade, o medo. Enfim, tem muito comentário aqui. Eu preciso dar seguimento. Vamos ver aqui. Vamos lá, tem muito comentário.
Então vou pedir o seguinte, quem tiver comentários, questionamentos, pode botar quando finalizar esse vídeo, coloca lá, eu vou buscar responder a todos, tá? Nos comentários. Então, a gente vai fazer um fechamento aqui para que a gente entre na meditação, tá? Eu anotei algumas perguntas que vieram nos stories aqui. Enfim, acho que eu respondi todos que tinham me perguntado antes. O processo de despertar, ele funciona também como uma morte, sabe? A gente associa muito morte ao corpo físico, mas é uma morte de identidade também. É uma morte de identidade, sabe? A gente estava o tempo todo associado com esse eu pequeno, esse eu que ocupa um certo lugar no espaço, que está numa família, que tem um nome e tal. E quando você vai despertando e você vai reconhecendo a sua natureza, acontece uma morte natural aqui. Uma morte muito leve também, sabe? A forma que você lida com aquilo que você chama de meu e com aquilo que você chama de eu, ela vai mudar naturalmente. É uma morte, algumas vezes paulatina, outras vezes é um crash, né? Quando pensa que não, dissolveu. Mas não deixa de ser uma morte, então a gente precisa encarar, né, que na vida a gente vai ter diversas pequenas mortes. Do mesmo jeito que o dia ele morre para nascer outro, esse eu, ele vai morrendo aos poucos. Até um ponto que a gente vai compreendendo quem a gente é e a gente não dá tanto peso para esse eu. Esse ser que se identifica com os problemas, as dores, né, esses desafios. Os desafios eles vão continuar existindo. De repente você está desperto, você passa por um problema financeiro, ok, o problema está ali, mas o peso que eu vou dar para ele é diferente. E eu vou ter muito mais discernimento e criatividade para lidar com isso, né? Então a gente precisa ter um pouco de paciência também, né? Olhar para isso de uma forma de fora. É como se você estivesse se enxergando de fora. Tá o eu, a minha essência, o meu observador, a consciência e o eu que se manifesta aqui. Tá? Então antes ele estava aqui apagado, estava dentro desse eu que se manifesta e você não conseguia enxergar ele. E você só se via dentro da bolha, só se via dentro do labirinto. Uma vez que ele desperta, você está enxergando de fora, você está sendo um observador. Tá? E vai chegando um ponto que esse observador e o observado, eles dissolvem. Tudo se torna uma coisa só. Mas é um passo a passo. É um passo a passo. Então a gente precisa respeitar um pouco os processos, tá? Despertar essa consciência que nos observa, que observa a vida e trazer mais leveza para isso, tá? Muita coisa muda. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui. Alô, Iagão. Rax. Oi, Tiago. Boa noite. Se puder falar um pouco sobre a cura da criança interior e das crenças limitantes. Então, Rax, para esse tema vai ser complicado a gente falar hoje, tá? Estourei um pouco aqui o horário, mas a gente pode falar. Tive outras lives que eu falei sobre isso, tá? Teve outras lives que eu falei sobre isso. Você pode procurar essa live dentro do ITV ou no YouTube. E dentro da Escola da Luz a gente fala bastante sobre isso, tá? A gente quebra bastante essas crenças limitantes.
da lapada, né? Como falou Iago aí. Olha, Natanael, Tiago, não é hora nem momento para isso. Eu sei, mas cadê minha namorada que tu me prometeu? Ô Natanael, eu sinto o clima entre você e Camila. Mila Sou. Eu sinto esse clima aí, vocês deveriam conversar mais. Família, vamos meditar. Foram muitas perguntas aqui, eu não consegui ler todos, mas eu vou deixar a live salva, vocês podem comentar, tá? Que eu busco respondendo aos poucos. Beleza? Então eu vou convidar vocês para uma meditação diferente, tá? Se coloca numa postura confortável. Escuta o corpo, vê se ele pede algum movimento. Se libera das tensões. Se você está sentado, se coloca na postura ereta. Se você está deitado, deixa a face e o umbigo voltado para o céu. Descruza os braços e pernas e relaxa. Traz algumas respirações profundas. Isso ajuda a relaxar bastante o corpo e a mente. Inspira pelo nariz, lenta e profundamente. Expira pela boca. Traz um senso de completude para esse momento, de entrega. Saiba primeiro que você não precisa chegar a lugar nenhum, não tem nada a ser defendido aqui. Esse momento só requer entrega e leveza. Relaxa o corpo, começa pelos pés, relaxa os pés, pernas, glúteos, relaxa o abdômen, os órgãos internos do abdômen. Relaxa o tórax, coração. Relaxa os ombros e costas. Se libera das tensões dos ombros, as cobranças que você carrega. Relaxa os braços, antebraços, mãos, dedos das mãos.
Relaxa o pescoço, garganta, maxilar. Base da língua. Relaxa a face como tudo, bochechas, olhos pesados, bem pesados, testa relaxada, couro cabeludo e cérebro relaxados. Se eu relaxo o corpo, relaxo minha mente. Se eu relaxo minha mente, relaxo meu corpo. Convido você a observar a sua mente e os pensamentos que passam. Um pensamento atrás do outro. Talvez nesse momento com um intervalo maior. Esteja aqui como observador da sua mente, do seu corpo, da vida. Permita que o fenômeno da vida, os fenômenos da vida, se manifestem e desapareçam, como tudo na vida. As coisas surgem, desaparecem, estão sempre se movendo. Assim são os pensamentos também. Observe esse fluxo. O pensamento que você teve alguns segundos ou minutos atrás já desapareceu. E olha para a tua mente e para os teus pensamentos, como você olha para um rio com água corrente. E os pensamentos são como as folhas que caem no rio, das árvores que cercam o rio. Você consegue ver o rio correndo, a mente, você consegue ver as folhas como pensamentos. O seu trabalho é não seguir as folhas. Perceber que as folhas passam. Você não precisa seguir elas. O pensamento vem, você não precisa seguir esses pensamentos. Você só observa ele passando como as folhas ao rio. Perceba a sensação de leveza sob esse ponto de vista do observador. Daquele que não precisa entrar no rio e sair nadando atrás das folhas. Perceba a leveza da consciência.
que a tudo observa, mas a nada está identificado. O meu convite é que você descanse nessa consciência. Descanse nesse observador. Descanse na consciência. Quando a gente aprende a descansar na consciência, a gente também aprende a deixar a vida tomar conta da vida. A gente para de querer controlar a vida, o mundo e o futuro. Controlar o que os outros pensam, o que os outros fazem. O mundo está aí girando há bilhões de anos. Vieram Budas, Jesus, Maomé. O mundo continuou com problemas, desafios. E o papel de nenhum deles é resolver o problema do mundo. Nem é seu papel esse. Resolver pandemia, presidente, política, economia. Lá no fundo, a transformação que o mundo precisa é a transformação dentro de cada um. Se permita apenas descansar nisso. Descansar nesse observador que percebe o mundo tomando conta dele. Não há nada fora do lugar. Tudo está no seu devido lugar. Imperfeitamente perfeito. E perfeitamente aos nossos olhos. Mas como um todo é perfeito. Observe para aquele que você se acostumou a chamar de eu. De fora. Observe esse suposto eu com suas paranoias, traumas, emoções, pensamentos, crenças. Agora observa de fora isso. Busca sentir a leveza, que é descansar nessa consciência, que a tudo observa.
Descansar nessa consciência desse observador traz paz, traz uma sensação de bem-aventurança. Nesse lugar você pode se conectar com amor ilimitado, inclusive. Enxergar o mundo com um senso de compaixão. Se vendo como parte inseparável do tudo. E não há nada fora do tudo. Tudo está em união. Não há nada o que temer. Descansa na consciência. Quem sentir de continuar meditando, continua. Quem sente de finalizar, dedica os méritos desse momento a todos vocês ou alguém especial que venha ao seu coração. Boa semana a todos. Vamos que vamos.